Olá, é um prazer estar com você aqui mais uma vez, mais um domingo. E esse domingo, debaixo da graça e do amor desse Deus bondoso. Porque é impossível ter dias bons se não for debaixo da graça e do amor de Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Leandro, eu sou um dos pastores dessa comunidade. E com muita alegria e muita certeza e convicção, nós iniciamos uma série de mensagens cujo tema é Ele. Por quê? Porque nós gostaríamos que você não tivesse medo de confiar um futuro incerto ou desconhecido para você a um Deus conhecido. Ele, esse Deus, é o Deus que te conhece e é um Deus que gostaria de ter um relacionamento próximo com você. Porque é Ele quem controla a história, é Ele quem cuida de nós, é Ele quem nos usa. E Ele está nos convidando a viver um momento novo dentro desse novo normal, palavra que tem sido muito usada. Então eu convido você a ficar conosco e dar bastante atenção àquilo que o pastor Emanuel, usado por Deus, para a glória de Deus, falará conosco. Fique aqui até o fim e tenha um ótimo domingo, de novo, na graça e na bondade do nosso Deus. Amém? Graça e paz, meu irmão, minha irmã. É um privilégio para mim e para você estarmos aqui reunidos para receber daquele que tem feito tanto por nós. Nós estamos no encerramento, no último domingo da série Ele. E Ele mostrou tantas coisas a mim e a você nessa série, durante essa série. Mostrou que controla todas as coisas, que tudo está em suas mãos e nada foge ao seu olhar, nada foge do seu querer. Mostrou que Ele está próximo e que cuida de mim, de você, não importa as circunstâncias ou aquilo que esteja acontecendo, Ele está cuidando de nós. Nos chama e quer nos usar, Ele quer nos fazer instrumentos dEle, da sua graça, do seu amor na vida de outras pessoas. E neste domingo, no encerramento dessa série, Ele quer nos chamar ao novo. Ele quer nos chamar a uma nova maneira de ver o mundo, de ver a vida, uma nova maneira de viver. Ele quer me desafiar e te desafiar. E há uma razão para tudo isso. A razão é que todos nós estamos sendo desafiados, quer queiramos, quer não, a um novo normal. Essa expressão novo normal indica que as coisas mudaram tão drasticamente de um tempo para cá, as coisas mudaram tão bruscamente, tão abruptamente de um tempo para cá, que eu e você temos que encarar uma realidade completamente diferente da que tínhamos alguns meses atrás. Eu e você precisamos encarar que tudo está mudado. Essa pandemia mudou tudo, seja porque algum ente querido seu faleceu por conta dessa pandemia, seja porque algum ente querido seu testou positivo para o vírus Covid-19 e agora todos da família estão apreensivos e com muito medo, ou seja porque os seus negócios foram afetados por essa crise generalizada na política, na economia, social. Em todas essas áreas nós estamos sendo pressionados, não convidados, pressionados a um novo normal. Mas não só isso também. Em nossa vida como um todo, nós somos expostos a mudanças o tempo todo. Seja por pessoas, seja por situações que mudam rapidamente, bruscamente. Nós somos forçados a olhar uma outra situação completamente diferente como normal. E pouquíssimas vezes a nossa vontade tem qualquer controle sobre essas coisas. Simplesmente somos jogados nesses novos normais e não temos muito o que fazer. O que podemos fazer ou o que temos a fazer é lidar com essa situação. E hoje eu quero refletir com você exatamente sobre isso. Sobre situações indesejadas, novos normais indesejados que vêm sobre a nossa vida, sejam externos por pandemias, externos por pessoas, por mudança de situação, ou seja, um novo normal exposto pelo seu próprio coração, pela sua vida, um novo normal interno, seja qualquer que for o seu novo normal.
eu quero refletir com você como Deus está nos desafiando a agir de forma diferente neste novo normal. Veja por quê. Quando eu e você passamos por situações assim, é normal eu e você agirmos a velha maneira do ser humano como um todo. Em tempos de dificuldade, o que nós queremos? Garantir o nosso. Eu me lembro que no mês de março desse ano, quando estavam todos muito apreensivos, com o começo da explosão dessa pandemia do Covid-19, muitos iam ao supermercado, compravam mais coisas do que precisavam e ficava tudo em falta para outras pessoas. Porque esse é o natural meu e seu. Diante de uma situação de instabilidade, queremos garantir o nosso. Diante de uma situação de instabilidade, vem aquela velha expressão, cada um por si, Deus por todos. Nós queremos garantir o nosso e daquelas pessoas que amamos e o resto que se vire. Então eu e você agimos diante dos novos normais de maneiras velhas, de maneiras naturais ao ser humano. Deus nos chama a agir também de uma maneira nova diante do novo normal. Não uma maneira nova, desconhecida, como geralmente são as circunstâncias que se colocam diante de nós, totalmente inusitadas, novas, que nós não tivemos anteriormente. Mas Ele nos convida a um novo que nós já conhecemos, mas tantas e tantas vezes não conseguimos colocá-lo em prática. Esse é o desafio de Deus para mim e para você. Agir de acordo com algo que Ele já deixou claro, mas que na hora do novo normal, naquela hora em que tudo está diferente, é muito difícil agir dessa nova maneira. É por isso que Ele está nos convidando ao novo nessa circunstância. Ele está me convidando e te convidando ao novo nessa circunstância de novo normal. Eu quero ler com você os versículos de João capítulo 13, versículo 1. João capítulo 13, versículo 1. Jesus está a poucos momentos de ser traído por Judas, de ser preso e passar pela sua paixão. E nós estamos aqui no momento conhecido como o momento do lava-pés. O momento nos segundos após a refeição da última Páscoa, e Jesus reunido com os discípulos no cenáculo, ele está pronto a dar uma lição grandiosa aos discípulos. João capítulo 13, versículo 1, diz assim: Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado a sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. Estava na hora do jantar e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a capa e enrolou a toalha na cintura. Depois, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Quando Jesus chegou a Simão Pedro, este lhe disse: O Senhor vai lavar os meus pés? Jesus respondeu: Você não entende o que eu estou fazendo, mas algum dia entenderá. Lavar os meus pés? De jeito nenhum, protestou Pedro. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá comunhão comigo. Simão Pedro exclamou: Senhor, então lave também as minhas mãos e a minha cabeça, e não somente os pés. Jesus respondeu: A pessoa que tomou banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpo. E vocês estão limpos, mas nem todos, pois sabia quem o trairia. Foi a isso que se referiu quando disse: Nem todos vocês estão limpos. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou ao seu lugar e perguntou: Vocês entendem o que fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e têm razão, porque eu sou. E uma vez que eu sou o seu senhor e mestre, lavei os seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz. Eu lhes digo a verdade: o escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro é mais importante que aquele que o envia. Agora que vocês sabem essas coisas, serão felizes se as praticarem.
Esse é um daqueles momentos em que Jesus nos deixa assim de boca aberta, que Jesus nos faz até suspirar diante da sua sabedoria, das suas palavras e da sua ação. E eu quero pensar um pouquinho com você nesse momento em 3 atitudes que existem aqui nessa passagem. A primeira dos discípulos e as 2 últimas de Jesus. 3 atitudes que vão nos chamar ou que vão nos apresentar um convite ao novo do Senhor Jesus. Então vamos lá. Como eu disse, esse é o momento daqueles que tiram o nosso fôlego, que Jesus dá aquela demonstração da sua sabedoria, da sua grandeza, da sua capacidade. E no momento antes de ser traído ali, após terem terminado a refeição, Jesus se levanta da mesa, pega uma bacia e pega uma bacia com água e pega a toalha, pronto para lavar os pés dos discípulos. A primeira coisa que nós precisamos entender é que isso era extremamente importante àquela cultura. Na cultura judaica, aqueles que se sentavam à mesa, sabendo nós que as mesas dos judeus naquela época não eram como as nossas hoje, com os pés mais altos, mas elas eram quase rente ao chão e eles ficavam agachados, próximos dos pés daquele que estava ao lado. Era essencial àquela cultura que quem participasse da refeição lavasse os seus pés. Só que o texto diz que Jesus se levanta logo após a refeição, logo após aquela ter ceado. Então, o lavar os pés não tinha acontecido antes da refeição, como seria o usual acontecer, o normal de acontecer. E por que isso? Porque o cenáculo, nós sabemos que era alugado. O local da última ceia foi alugado. Não tinham servos e servas preparados para aquele lugar para fazer essa função. Na cultura judaica existiam várias hierarquias de servos naquela cultura. E aqueles a quem ficava designado lavar os pés eram aqueles servos mais humildes da casa, aqueles servos menos importantes. Havia aqueles servos que cuidavam, que administravam, que davam conta dos negócios do seu patrão, e havia aqueles servos que cuidavam do serviço normal do dia a dia da casa. O lavar os pés dos convidados era para esses servos que era designada essa tarefa. E na ceia, durante a ceia, nenhum dos discípulos se prontifica a isso. E essa é a primeira atitude que eu quero ressaltar dos discípulos. Que os discípulos fazem sempre o mesmo. Eles vivem o velho. Por que os discípulos vivem o velho? Porque os discípulos estavam muito preocupados com as suas posições. Há pouco, a conversa com Jesus dos discípulos era: Senhor, quem se sentará à sua direita ou à sua esquerda no paraíso, no reino dos céus? Quem terá posições de privilégio? Quem terá glórias humanas no seu reino? Porque eles não estavam entendendo nada. Eles estavam pensando a velha maneira. E mesmo sendo aqueles discípulos tão agraciados com a presença, as palavras, os milagres de Jesus, eles não haviam entendido a essência do reino e a essência do evangelho ainda nas suas vidas. E eles eram orgulhosos demais, cheios de si demais, para pegar uma bacia com água, para pegar uma toalha e lavar os pés dos seus irmãos. E essa atitude, como eu estava descrevendo, é a atitude que eu e você temos na maioria da nossa vida, diante dos novos normais. É fácil eu e você corrermos no supermercado e queremos garantir o nosso da nossa família. É fácil eu e você queremos garantir aquilo que é nosso ao ver que eu e a minha família podemos nos dar bem. É fácil eu e você pensarmos em nós mesmos. Essa é a velha maneira de pensar, essa é a maneira natural, a maneira habitual de todo e qualquer ser humano. Pensar de maneira errada, pensar de maneira velha, arcaica, pensar em si mesmo, cuidar do seu próprio umbigo, do seu próprio nariz. Essa é a primeira atitude que eu quero ressaltar dessa passagem sobre os discípulos. E não se esqueça, se os discípulos que estavam ali diante de Jesus eram cheios de si demais, eram orgulhosos demais para fazer o trabalho sujo, eu e você não deveríamos ser tão apressados em jogar pedras nos discípulos, porque possivelmente eu e você
naquela circunstância, naquela situação, em que um jogo de poder por quem era o maior entre os discípulos estava acontecendo, é possível que eu e você também agíssemos da mesma forma com que os discípulos agiram. Não dava para eles se rebaixarem a essa posição de servo. Não dava para eles terem uma atitude de humildade. Não dava para eles terem uma atitude que talvez representasse para aqueles ao lado que eles eram menos do que eles queriam se apresentar. Esse é o velho. Essa é a atitude natural que eu e você temos. Eu queria que você prestasse bastante atenção nisso, porque não há diferença entre mim, você e os discípulos. Tenha medo. Eu queria que surgisse um medo santo no seu coração, de que isso é tão propenso, é tão natural a você, como é a mim, como era para os discípulos. Nós não podemos daqui olhar a história e, sabendo a moral da história, que Jesus deu a maior lição, apenas julgar os discípulos. Porque nós, nas situações do dia a dia da nossa vida, que demonstramos se pegamos a toalha e a bacia com água, ou se continuamos sentados, esperando que alguém o faça por nós, porque somos grandes demais para fazer. São nas situações do dia a dia que demonstramos amor pelas pessoas, ou que demonstramos que elas são mais importantes, que as consideramos mais importantes que nós, e preocupados com elas, cuidamos delas. São nas situações do dia a dia. São nas situações corriqueiras. Diante dos novos normais que somos expostos e que o nosso coração é exposto e que fica claro o que está aqui. A velha maneira de agir, ou se o convite de Jesus ao novo. E é isso que eu quero conversar agora com você, sobre a segunda atitude, a atitude de Jesus. É interessante que Jesus, quando pega aquela toalha, ele está ensinando primeiramente. É a primeira atitude de Jesus que eu quero ressaltar. E a segunda, a primeira foi dos discípulos, essa segunda é a primeira atitude de Jesus. E ele está primeiramente ensinando. E sabe o que ele está ensinando? Ele está ensinando novo. Ele está ensinando uma nova maneira de pensar e agir para os seus discípulos. Olha que interessante, no final do versículo 4, assim levantou-se da mesa Jesus, tirou a capa, enrolou a toalha na cintura. Depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Veja, Jesus, ele pega aquela bacia com água e aquela toalha e sai em direção a uma atitude totalmente inesperada, totalmente inusitada. Porque lembra do que eu disse? Na cultura judaica, quem fazia ou quem desempenhava essa atitude eram os menores servos. Imagine agora aqui comigo um pouquinho qual foi a reação dos discípulos, em pensamento mesmo, qual foi a reação dos discípulos quando viu Jesus fazendo isso. Os discípulos pensaram, será que ele vai fazer o que parece que ele vai fazer? Mas ele é o Senhor Todo-Poderoso, ele é o Filho de Deus, ele é o Rei prometido, ele é o Salvador do mundo. Como ele vai se rebaixar a fazer algo tão diferente do que a posição dele? Como ele vai se rebaixar a fazer algo assim? Porque Jesus estava preocupado em propor algo novo para eles. Jesus queria que de forma definitiva, Jesus queria que de forma clara, como se Jesus estivesse desenhando, escancarando nos rostos, diante dos discípulos, que o que eles estavam pensando não tinha nada a ver com o reino dos céus. Eles estavam agindo da maneira velha, habitual, que qualquer ser humano antes deles agiram e que qualquer ser humano depois deles também viria a agir. Jesus estava propondo algo diferente. Jesus estava propondo um novo normal. E olha que interessante, já que eles pensaram, eles se indignaram com aquilo que Jesus estava para fazer, por que Jesus faz isso? Por que Jesus dá esse ensinamento? Olha que interessante, o versículo 3
diz o seguinte, voltando um pouquinho, Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas, e que viera de Deus e voltaria para Deus. Jesus, que sabia isso, ele tem essa atitude de lavar os pés, por quê? Porque ele sabia exatamente quem ele era, de onde ele havia vindo e para que ele havia vindo. Jesus tem uma atitude totalmente diferente, porque ele sabe exatamente quem ele é. Olha que interessante, Jesus pode ter a atitude de um servo, de um pequeno servo, exatamente porque ele é o Filho de Deus. Jesus não tem dúvidas da sua identidade. Jesus não tem dúvidas de quem ele é, de que ele veio do Pai, de qual é a sua missão aqui e que ele voltaria para o Pai. E porque ele sabe exatamente quem ele é, aquela função ou aquela atitude condiz totalmente com o novo que ele está trazendo. Jesus veio para morrer numa cruz por pecadores. Jesus veio para morrer numa cruz por pessoas que não mereciam. Jesus veio para morrer numa cruz por pessoas que cuspiram no rosto dele. Jesus veio para morrer numa cruz por indignos. Jesus veio para fazer o que ninguém mais faria. O apóstolo Paulo, argumentando nas suas cartas, ele diz que talvez pelo justo alguém morreria, mas pelo injusto ninguém se disporia a morrer. Jesus se dispôs a morrer por injustos. Jesus se dispôs ao novo. Jesus se dispôs a fazer algo completamente diferente, exatamente por quem ele era. Jesus ensina o novo, porque ele é o novo de Deus. Porque ele é o agir de Deus aos homens de uma maneira totalmente diferente do que os homens estavam acostumados. O ato grandioso de Jesus naquela cruz demonstra plenamente a sua humildade. E a verdadeira humildade consiste em fazer o que ninguém mais está pronto a fazer. A verdadeira humildade consiste em, ao invés de eu me preocupar com a minha posição, com o meu prestígio no reino, como os discípulos estavam fazendo, ou com o que acontecerá comigo, Jesus mostra que sabe perfeitamente que por ser quem ele é, ele pode fazer aquilo. Ele precisa fazer aquilo para ensinar aos discípulos um novo agir, para ensinar para os discípulos uma nova atitude. Eu não penso como vocês, eu não penso em glórias humanas, não é porque eu sou o rei que eu estou aqui para ser servido, mas para servir, mas para dar a minha vida em resgate de pecadores. Ele estava mostrando naquele momento que ele veio para o novo. Ele veio para resgatar, para amar e para transformar. Se por um lado a primeira atitude que nós vemos nessa passagem é dos discípulos muito preocupados consigo mesmos, muito cheios de si, para pegar a bacia com a água, a toalha e lavar os pés, nós vemos o Rei, nós vemos o Mestre, nós vemos o Senhor fazendo com todo o amor e com toda a dedicação isso pelos seus discípulos. E é por isso que a terceira e última atitude de Jesus, ele nos chama a viver esse novo. Como eu disse, Jesus pega a bacia com água e a toalha porque ele quer ensinar. Ele quer nos mostrar quem ele é, por que ele veio, o que ele está fazendo. Mas ele não só quer nos mostrar e nos ensinar. Ele quer também nos chamar a viver esse novo. Eu não vou analisar todas as partes desse texto, é muito rico. Eu quero pular para o versículo 14 agora, só para que eu e você possamos entender como Jesus nos convida a viver esse novo. No versículo 14 ele diz: e uma vez que eu, seu Senhor e Mestre, lavei os seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Se eu que sou o Deus Todo-Poderoso, o Rei prometido, o Salvador do mundo, como vocês disseram, e bem disseram com razão. Se eu que sou esse Rei grandioso, fiz isso. Se eu que sou o Mestre e o Senhor de vocês, façam vocês também. Meu irmão, minha irmã, a nossa noção do reino de Deus precisa ser expandida. A nossa noção do reino de Deus, ela precisa ser maior do que muitas vezes ela é. Não pode ser uma pandemia, não pode ser mudanças do nosso dia a dia, não pode ser mudanças de circunstâncias, seja por pessoas, seja por ocasiões e
coisas que ocorrem no dia a dia, que devem mudar a nossa maneira de agir. A minha e a sua maneira de agir não pode ser a velha maneira, se preocupando só consigo mesmo. A minha e a sua maneira de agir tem que demonstrar o novo, tem que demonstrar aquilo que Jesus fez por mim e por você. As minhas e as suas atitudes para com as pessoas tem que ser uma extensão do que Ele fez por nós, tem que ser um reflexo do que Ele fez por nós. Isso não significa de forma nenhuma que você deve sair por aí aceitando toda e qualquer situação, porque claramente não é isso. Há situações que elas estão completamente erradas e a prova de amor sua seria se opor a algumas coisas que acontecem. Mas o que eu estou dizendo aqui é que você precisa ter convicção dentro de você, à luz da palavra revelada, que o que você está fazendo é uma atitude de amor e serviço ao próximo. Você precisa ter a plena convicção de que aquilo que sai da sua boca, aquilo que é feito pelas suas mãos e aquilo que é intencionado pelo seu coração partem de Deus e condizem com a sua palavra. Se isso acontece, meu irmão, é eu e você. Quando isso acontece, somos eu e você vivendo o novo. Somos eu e você agindo de maneira diferente. O velho é agir de maneira egoísta. O velho é agir de maneira arrogante, se preocupar só com você, com o seu mundo, com o seu umbigo. O novo é olhar para o próximo. É ao invés de eu olhar e falar assim, vou construir um muro que me proteja do próximo, eu pensar, eu vou construir um muro que nos proteja. Vou construir um muro que nos abrigue. Não nos proteja de outros, mas que nos abrigue, que nos proteja, que cerque a nós, eu e o meu irmão, eu e o meu próximo, eu e aquele que está precisando. Eu e você precisamos do seguinte, ser conscientes da nossa identidade. Somos servos do servo. Eu e você não somos independentes, somos servos do servo. Se o Senhor, a quem nós chamamos mestre, lavou os pés, eu e você também devemos lavar. Ter cuidado de não estarmos preocupados demais com o nosso reino. Há lutas que nós travamos, há desejos do nosso coração que tem a ver mais com o nosso reino, com as coisas dessa vida e com o que nós queremos para nós, do que com o reino de Deus. E se isso tem acontecido, é um termômetro no seu coração, meu irmão, assim como os discípulos. Senhor, nos assentaremos à sua direita ou à sua esquerda, teremos glória, teremos honra, teremos isso, teremos aquilo. Se na sua vida as coisas têm girado em torno de você, cuidado, cuidado. É um grande alerta de que talvez o seu coração esteja centrado ou esteja no velho e não esteja vivendo o novo. Não confunda suas vontades com a vontade de Deus. A vontade de Deus está clara, está revelada. Os discípulos por várias vezes acharam estar fazendo a vontade de Deus, mas estavam entendendo tudo errado. Concentre o seu coração e a sua mente nesta palavra. Não devemos pensar que somos pessoas merecedoras e com direitos e nunca nos acharmos superiores a outros. Coloque esses alvos no seu coração, para o seu coração. Coloque esses alvos diante de você e persiga-os com vontade. E persiga-os com dedicação. Porque a grande lição de Jesus nessa passagem é mostrar que o velho, agir em prol de nós mesmos, já está corrompido. E nós precisamos do novo. E o novo é se nós não somos maiores que o nosso Senhor. E sabemos que não somos, eu e você devemos estar prontos a ter aquela atitude de maior humildade, aquela atitude que todos criticariam, aquela atitude de pegar a bacia com água, aquela atitude de pegar a toalha e lavar os pés do nosso próximo. Eu quero orar por você e com você nesse momento, assim como você pode ter se sentido impelido pela palavra de Deus, constrangido diante dessa palavra e desse ensinamento tão grandioso de Jesus e desse chamado de Jesus a viver o novo, eu também me senti enquanto preparava essa mensagem. E eu quero orar com você e por você, para que eu e você consigamos, pela graça de Deus, recomeçar. Se tem uma coisa que Ele está pronto a fazer, é recomeçar. Tem uma frase que eu carrego desde o seminário, de um dos nossos professores, que é: Ele não se cansa dos nossos recomeços. E de fato, Ele não se cansa.
E Ele não se cansa de mim e de você. Nessa manhã, se eu e você recomeçarmos, clamarmos por perdão, por misericórdia e dizermos de todo o coração: Senhor, eu quero viver o novo. Senhor, eu quero deixar o velho. Ele com certeza estenderá a sua mão e nos socorrerá. A sua palavra, a sua fidelidade ao seu próprio nome nos garante isso. Que Ele é bondoso, que Ele está conosco, que Ele quer nos usar e que por isso Ele está nos chamando a viver o novo. Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem estado conosco, porque a Tua mão tem estado sobre nós, nada foge ao Seu controle. E se não fosse pelo Senhor, com certeza o desespero seria o cenário principal das nossas vidas. Mas não, o desespero não é o cenário principal, porque o Senhor está no trono, porque Ele reina, porque Ele está sobre todas as coisas. E isso acalma o nosso coração e nos faz descansar. Senhor, queremos nos colocar diante de Ti, Deus. Nos ajude a viver o novo. Estamos aqui, eu, meus irmãos e aqueles que tiverem contato com essa mensagem. Nós queremos viver o novo, Senhor. Deixar o velho para trás e viver o novo. Pai amado, tem misericórdia. Nos ajude, Senhor. Nos lançamos nas Tuas mãos, porque carecemos mais uma vez da Tua graça e da Tua misericórdia. Sabendo que o Senhor, um Deus tão grandioso, misericordioso, estende a Sua mão àqueles que Te buscam de coração. Então nós estamos aqui, Senhor, rendidos aos Teus pés, clamando por transformação e por mudança. Em nome de Jesus que eu oro. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe e abençoe sua família. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Filho Cristo Jesus e as doces consolações do Espírito sejam com você e com toda a sua família. Deus te abençoe, meu irmão.